Ex-fumantes. Depois dos 65 estão recuperando 70% da função pulmonar, com este protocolo de 6 semanas. Olá, meus queridos amigos que me acompanham. Hoje eu quero compartilhar algo que pode realmente mudar a vida de muita gente que já passou dos 65 anos e que, como eu, carregou o hábito do cigarro por décadas. Sabe, quando eu olho para trás e penso nos meus quase 40 anos fumando, desde os meus 18 anos de idade até os 58, percebo quanto tempo desperdicei envolto naquela fumaça, que na época me parecia tão reconfortante. Meu nome é Antônio, tenho 67 anos, moro em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E por muito tempo eu acreditei que os danos que o cigarro tinha causado no meu corpo eram irreversíveis. Me lembro como se fosse ontem quando subia as escadas do prédio onde minha filha mora no 3º andar. Em um dia que o elevador estava quebrado. Foi uma verdadeira provação. Parei 2 vezes para recuperar o fôlego, e quando finalmente cheguei à porta dela, estava tão ofegante que mal conseguia falar. Minha neta de 6 anos, a Clarinha, olhou para mim assustada e perguntou: "Vovô, por que você está respirando? Assim? Você vai morrer?" Aquelas palavras inocentes de uma criança me atingiram como um soco no estômago. Fiquei sem resposta, apenas balancei a cabeça e tentei sorrir, garantindo que estava tudo bem. Mas não estava. Naquela mesma semana, fui ao posto de saúde do meu bairro para uma consulta de rotina. Dr. Paulo, que já me acompanhava há anos, fez os exames habituais e me olhou com aquela expressão que médicos têm quando precisam dar notícias que não são exatamente o que queremos ouvir. "Senhor Antônio, sua função pulmonar está em 58% do que seria ideal para um homem da sua idade e altura. O senhor parou de fumar há quase 10 anos, mas infelizmente os danos causados pelos cigarros não desapareceram completamente." Ele hesitou um pouco e continuou: "Mas não quero que o senhor saia daqui desanimado. Há muito o que podemos fazer para melhorar sua capacidade respiratória, mesmo depois dos 65 anos. Foi então que ele me apresentou a um protocolo de recuperação pulmonar desenvolvido especialmente para ex-fumantes com mais de 65 anos. Segundo o Dr. Paulo, estudos recentes mostravam que mesmo pessoas que fumaram por décadas poderiam recuperar até 70% da função pulmonar, seguindo um programa intensivo de 6 semanas. Aquilo me pareceu quase um milagre. Tenho que admitir que fiquei um pouco cético no início. Afinal, depois de tantos anos de danos, seria possível reverter tanto assim? Mas o que eu tinha a perder? A promessa de poder brincar com minha neta sem ficar completamente sem ar, de voltar a fazer caminhadas mais longas no Parque Maurílio Biagi, como eu tanto gostava, ou simplesmente de não precisar parar a cada lance de escada. Tudo isso valia a pena tentar. Então aceitei o desafio proposto pelo Dr. Paulo e comecei a jornada de recuperação pulmonar que quero compartilhar com vocês hoje. O protocolo que vou detalhar combina exercícios respiratórios específicos, atividade física adequada para nossa idade, alimentação anti-inflamatória, suplementação estratégica, técnicas de limpeza pulmonar e até musicoterapia. Sim, cantar faz parte do tratamento. E o melhor de tudo é que tudo pode ser feito em casa, com acompanhamento médico, apenas para avaliações no início e no final do processo. É claro que antes de começar qualquer um desses procedimentos, você precisa consultar seu médico, especialmente se tiver outras condições de saúde, como hipertensão, diabetes ou problemas cardíacos. Durante as próximas semanas, vou compartilhar com vocês cada etapa desse protocolo de 6 semanas, que não apenas melhorou minha capacidade respiratória, mas transformou completamente minha qualidade de vida. Vou explicar como cada elemento funciona, por que ele é importante para a recuperação pulmonar e como você pode adaptar as técnicas para suas próprias condições e limitações. O primeiro elemento essencial do protocolo é a expansão diafragmática progressiva. Você provavelmente já ouviu falar que a maioria de nós não respira corretamente. Respiramos de forma superficial,
usando apenas a parte superior dos pulmões, o que limita a quantidade de oxigênio que absorvemos. Para ex-fumantes, esse problema é ainda mais grave, pois anos de tabagismo podem enfraquecer o diafragma, aquele músculo importante localizado abaixo dos pulmões que é responsável por coordenar nossa respiração. Dona Aparecida, uma senhora de 71 anos que conheci no grupo de apoio para ex-fumantes aqui em Ribeirão Preto, tinha uma história parecida com a minha. Ela fumou por 45 anos, desde os 16 anos de idade, e parou apenas quando foi diagnosticada com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, aos 61 anos. Quando começou o protocolo, ela mal conseguia caminhar do portão até a porta de casa sem parar para recuperar o fôlego. Após 3 semanas praticando a expansão diafragmática progressiva todos os dias, ela já conseguia ir até a padaria da esquina sem precisar parar no caminho. No começo, senti uma pressão estranha na barriga. Ela me contou durante um dos nossos encontros. O fisioterapeuta do posto de saúde explicou que era normal, pois eu nunca tinha usado o diafragma corretamente. Com o tempo, a pressão diminuiu e comecei a sentir como se meus pulmões tivessem crescido. É como se eu estivesse respirando com o corpo todo, não apenas com o peito. A técnica de expansão diafragmática progressiva é bem simples de aprender, mas requer prática constante. Começa-se deitado, de preferência em uma superfície firme, como um colchão no chão, com um travesseiro sob a cabeça e outro sob os joelhos para relaxar as costas. Coloca-se uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen, logo abaixo das costelas. Ao inspirar pelo nariz, deve-se concentrar em empurrar a mão que está sobre o abdômen, mantendo a mão sobre o peito o mais imóvel possível. Isso garante que você está usando o diafragma corretamente. No início, recomenda-se praticar por apenas 5 minutos 3 vezes ao dia. Na semana seguinte, aumenta-se para 7 minutos 3 vezes ao dia. E assim por diante até chegar a 15 minutos 3 vezes ao dia, ao final da 6ª semana. Parece pouco tempo, mas os resultados são surpreendentes. Estudos feitos na Universidade Federal de São Paulo mostraram que essa prática constante pode aumentar a capacidade respiratória em até 15% nas primeiras 3 semanas para ex-fumantes. E não pense que você precisa ficar deitado o tempo todo para fazer esse exercício. À medida que a técnica se torna mais familiar, você pode praticá-la sentado, em pé e até mesmo durante suas atividades diárias. Eu mesmo comecei a praticar enquanto assistia ao Jornal Nacional todas as noites. A cada intervalo comercial, fazia 2 minutos de respiração diafragmática. Com o tempo, tornou-se tão automático que agora respiro dessa forma naturalmente, sem precisar pensar nisso. O segundo elemento fundamental do protocolo é a atividade física adaptada. Não, estou falando de corridas ou exercícios intensos, que poderiam sobrecarregar nossos pulmões já fragilizados. Trata-se de um programa de caminhada progressiva, combinada com exercícios de resistência leve, especialmente desenvolvido para aumentar a capacidade cardiorrespiratória sem causar estresse excessivo. Seu João, um senhor de 76 anos, aposentado, da usina São Martinho aqui da região de Ribeirão, teve uma experiência transformadora com essa parte do protocolo. Ele tinha fumado por mais de 50 anos e sofria de enfisema pulmonar. Quando começou o programa de atividade física adaptada, ele mal conseguia caminhar um quarteirão. No primeiro dia, dei meia volta no quarteirão e tive que sentar no banco da praça por quase meia hora para me recuperar. Ele contou rindo durante um dos nossos encontros no grupo de apoio. Minha esposa, Dona Terezinha, ficou tão preocupada que queria chamar uma ambulância. Mas seu João era persistente. Seguiu à risca o programa que começava com apenas 5 minutos de caminhada em ritmo muito lento, 2 vezes ao dia. A cada 3 dias, ele aumentava a duração em 1 minuto. Parece um progresso muito lento, mas é exatamente isso que torna o protocolo tão eficaz para pessoas com comprometimento pulmonar significativo. Ao final das 6 semanas, seu João estava caminhando 20 minutos seguidos, 2 vezes ao dia, sem precisar parar para recuperar o fôlego. O segredo, ele dizia sempre, é a regularidade.
Não importa se está chovendo, se está frio, se tem jogo do Botafogo na TV, a caminhada virou um compromisso sagrado para mim, como tomar meus remédios. E ele tinha razão. Os pneumologistas explicam que a atividade física regular, mesmo de baixa intensidade, estimula os pulmões a trabalharem mais eficientemente, aumentando gradualmente sua capacidade. Além disso, o exercício fortalece o coração, que passa a bombear sangue com mais eficiência, reduzindo a carga sobre o sistema respiratório. Para quem fumou durante décadas, esses benefícios são ainda mais significativos, pois ajudam a reverter parte dos danos causados pelo tabagismo. Na terceira semana do protocolo, introduz-se exercícios de resistência leve com faixas elásticas, focando principalmente nos músculos das costas, ombros e braços. Esses exercícios ajudam a melhorar a postura e a expandir a caixa torácica, criando mais espaço para os pulmões funcionarem. Lembro-me que no início achei um pouco estranho estar fazendo exercícios para os braços quando o problema era nos pulmões, mas logo entendi a conexão. Com uma postura melhor e músculos mais fortes, sustentando a caixa torácica, minha respiração naturalmente melhorou. E aqui está um ponto importante que quero compartilhar com vocês. Se sentir alguma dificuldade respiratória durante os exercícios, não force. Pare e descanse. E, se necessário, use qualquer medicação de resgate que seu médico tenha prescrito, como bombinhas para asma ou DPOC. O objetivo não é causar sofrimento, mas sim melhorar gradualmente, respeitando os limites do seu corpo. Com o tempo, esses limites naturalmente se expandirão. O terceiro componente do protocolo, e um dos que mais me surpreendeu, é a alimentação anti-inflamatória específica para a saúde pulmonar. Quando fumamos por décadas, criamos um estado de inflamação crônica nos pulmões que persiste mesmo anos depois de parar de fumar. Essa inflamação dificulta o processo de cura e limita nossa capacidade respiratória. A boa notícia é que certos alimentos têm propriedades poderosas para combater essa inflamação e promover a recuperação do tecido pulmonar. Antes de mais nada, gostaria de compartilhar uma pequena reflexão sobre nossos hábitos alimentares. Você já parou para pensar em como a alimentação mudou ao longo da sua vida? Eu me lembro que na minha infância, lá no interior de Minas Gerais, comíamos o que plantávamos: feijão, arroz, mandioca, couve, laranja, tudo vinha do quintal ou das fazendas vizinhas. Hoje, nossa alimentação está cheia de produtos ultraprocessados, conservantes, corantes e outras substâncias que nosso corpo não reconhece bem. E para quem já tem os pulmões comprometidos pelo cigarro, essa alimentação moderna pode ser um fardo adicional para o sistema imunológico. Pois bem, gostaríamos que você compartilhasse suas experiências nos comentários abaixo. Como era sua alimentação antigamente? Você percebe diferença na sua disposição quando muda o que come? E se você já tentou alguma mudança alimentar para melhorar problemas respiratórios, conte para nós como foi. Seus comentários ajudam toda a nossa comunidade e me inspiram a criar novos conteúdos direcionados às suas necessidades. Se está gostando dessas informações, considere se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre saúde na terceira idade. Agora vamos continuar nossa conversa sobre o protocolo de recuperação pulmonar. Dona Iracema, uma senhora de 69 anos que participou do mesmo grupo de recuperação pulmonar que eu aqui no Centro de Saúde Escola da USP de Ribeirão Preto, teve uma experiência transformadora com a mudança alimentar. Ela havia fumado por 35 anos e sofria de bronquite crônica, além de estar acima do peso. Quando a nutricionista do SUS apresentou o plano alimentar anti-inflamatório, Dona Iracema torceu o nariz. Achei que ia passar fome ou ter que comer só folha, como essas dietas da moda. Ela confessou durante uma de nossas reuniões. Mas me surpreendi porque a alimentação era gostosa, com pratos que lembram a comida da minha mãe, só que preparados de um jeito diferente. O plano alimentar do protocolo é rico em frutas vermelhas e roxas, como jabuticaba, amora, açaí, vegetais de folhas verde escuras, couve, rúcula, espinafre, alimentos ricos em ômega 3, sardinha,
linhaça, especiarias anti-inflamatórias, cúrcuma, gengibre e probióticos naturais, iogurte natural, kefir. Ao mesmo tempo, reduz-se drasticamente o consumo de farinha branca, açúcar refinado, frituras e alimentos ultraprocessados. A transformação de Dona Iracema foi notável. Em apenas 4 semanas, seguindo o plano alimentar, ela perdeu 3 quilos sem fazer nenhuma restrição calórica severa. E o mais impressionante, suas crises de bronquite, que costumavam ocorrer pelo menos 2 vezes por mês, praticamente desapareceram. Ela atribuiu essa melhora principalmente à redução da inflamação em seu corpo. Sempre achei que minha bronquite era só por causa do cigarro e da poeira, ela explicou. Nunca imaginei que o pão francês com margarina que eu comia todo dia no café da manhã pudesse estar piorando minha condição. E ela tem razão. Estudos da Universidade de São Paulo mostram que uma dieta pró-inflamatória, rica em açúcares refinados, gorduras trans e carboidratos processados, pode aumentar a inflamação pulmonar em até 30%, dificultando a recuperação dos ex-fumantes. Por outro lado, uma alimentação rica em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios naturais pode acelerar significativamente o processo de reparo tecidual nos pulmões. Um dos aspectos mais interessantes do plano alimentar é a inclusão de remédios da vovó que realmente funcionam, como o xarope caseiro de agrião com mel e limão, que tem propriedades expectorantes comprovadas cientificamente, ou o chá de casca de abacaxi com cravo, que combina enzimas anti-inflamatórias do abacaxi com os compostos antimicrobianos do cravo. Esses preparos simples, que fazem parte da cultura brasileira há gerações, ganharam credibilidade nos estudos recentes sobre recuperação pulmonar. No meu caso particular, percebi uma diferença enorme quando comecei a tomar diariamente uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem em jejum, seguido de um copo de água morna com limão. Nos primeiros dias, tive uma tosse produtiva aumentada, o que a fisioterapeuta explicou ser um bom sinal, indicando que meus pulmões estavam se limpando. Depois de 2 semanas, minha respiração estava visivelmente mais livre e o chiado, que me acompanhava principalmente nas manhãs, havia diminuído consideravelmente. O 4º elemento do protocolo, e um dos mais técnicos, é a suplementação estratégica supervisionada por profissionais de saúde. É importante ressaltar que nenhum suplemento deve ser tomado sem orientação médica, especialmente para quem tem condições crônicas ou toma medicamentos controlados. Muita gente acha que por ser natural não faz mal, mas isso não é verdade. Suplementos podem interagir com medicamentos e causar problemas sérios em algumas pessoas. No protocolo, após avaliação médica, os principais suplementos recomendados, sempre sob supervisão, incluem N-acetilcisteína, NAC, um potente antioxidante, que ajuda a reduzir a viscosidade do muco pulmonar e facilita sua eliminação. Estudos do INCOR, Instituto do Coração em São Paulo, demonstraram que ex-fumantes que tomam NAC regularmente apresentam melhora significativa na função pulmonar em comparação com aqueles que não tomam. Vitamina D3, que além de fortalecer os ossos, tem um papel crucial na modulação do sistema imunológico e na redução da inflamação pulmonar. Muitos idosos brasileiros têm deficiência de vitamina D, mesmo morando em um país tropical, pois passamos menos tempo ao sol à medida que envelhecemos, e quando saímos, geralmente estamos com um protetor solar ou roupas que bloqueiam a produção dessa vitamina ômega 3 de alta qualidade, que tem propriedades anti-inflamatórias potentes e ajuda a reduzir a inflamação crônica nos pulmões. A dose e a formulação específicas devem ser determinadas pelo médico, de acordo com a condição de cada pessoa. Magnésio, que além de ajudar na contração e relaxamento muscular, tem efeito broncodilatador suave, auxiliando na abertura das vias respiratórias. Deficiências de magnésio são comuns em idosos, especialmente aqueles que tomam certos medicamentos para pressão alta ou problemas cardíacos. Seu Sebastião, um senhor de 78 anos que conheci no grupo de recuperação pulmonar, tinha muita
Resistência em relação aos suplementos. Aposentado do Banco do Brasil e morador do Jardim Sumaré, aqui em Ribeirão Preto, ele era do tipo que dizia: meu pai viveu até os 90 sem tomar essas pílulas modernas. No entanto, após 3 meses de tabagismo pesado na juventude e maturidade, ele tinha apenas 49% da função pulmonar esperada para sua idade. Foi necessária muita conversa e o testemunho de outros participantes do grupo para convencê-lo a, ao menos, fazer os exames que avaliariam sua necessidade de suplementação. Os resultados mostraram deficiências significativas de vitamina D e magnésio, além de altos índices de marcadores inflamatórios no sangue. Relutante, ele aceitou iniciar a suplementação recomendada pelo pneumologista. Vou tomar por 1 mês só. E se não sentir diferença, paro, ele avisou. 1 mês depois, ele foi o primeiro a chegar à reunião do grupo, ansioso para compartilhar suas descobertas. É incrível, ele comentou com os olhos marejados. Passei anos achando que acordar tossindo e com o peito apertado era normal para um ex-fumante da minha idade. Em apenas 3 semanas, a diferença é como da noite para o dia. Acordo respirando melhor, consigo fazer minha caminhada no parque sem precisar da bombinha no bolso, e até minha esposa notou que não ronco mais tão alto. O caso de seu Sebastião não é isolado. A suplementação estratégica, quando necessária e corretamente prescrita, pode acelerar significativamente o processo de recuperação pulmonar, principalmente porque repõe nutrientes essenciais que muitos ex-fumantes têm em níveis abaixo do ideal. O 5º componente do protocolo, e um dos mais interessantes, são as técnicas de limpeza pulmonar ou higiene brônquica. Quando fumamos por décadas, nossos pulmões acumulam não apenas alcatrão, mas também muco espesso que obstrui as vias respiratórias menores e dificulta as trocas gasosas. Mesmo após parar de fumar, esse muco pode permanecer por anos se não houver uma intervenção ativa para removê-lo. As técnicas de higiene brônquica do protocolo incluem drenagem postural, percussão torácica, que pode ser feita com a ajuda de um familiar ou cuidador, técnicas de expiração forçada controlada e o uso de dispositivos de pressão expiratória positiva, como o Flutter ou o Acapella, que podem ser adquiridos em farmácias especializadas ou, em alguns casos, fornecidos pelo SUS, mediante prescrição médica. Dona Cleusa, uma professora aposentada de 73 anos, que fumou por quase 30 anos enquanto dava aulas na rede estadual aqui em Ribeirão Preto, tinha muito medo dessas técnicas de limpeza. Achei que ia sufocar ou ter um ataque de tosse incontrolável, ela contou durante uma das reuniões do grupo. No entanto, após ser orientada corretamente por uma fisioterapeuta respiratória do Hospital das Clínicas da FMRP USP, ela não apenas superou o medo, como se tornou uma entusiasta das técnicas. Nos primeiros 3 dias, eliminei tanto catarro que fiquei assustada, ela relatou. Era como se tivesse um peso saindo do meu peito. Depois de 2 semanas praticando as técnicas diariamente, minha voz até mudou. Ficou mais clara, menos rouca. Meus netos disseram que eu pareço mais jovem. Ao telefone. Uma das técnicas mais simples e eficazes que aprendemos no protocolo é a respiração com lábios semicerrados, que ajuda a prevenir o colapso das pequenas vias aéreas durante a expiração. A técnica consiste em inspirar lentamente pelo nariz, contando mentalmente até 2, e depois expirar pela boca com os lábios semicerrados, como se estivesse assoprando uma vela sem apagá-la, contando mentalmente até 4. Esse simples exercício, quando praticado regularmente, melhora a oxigenação e ajuda a eliminar o ar viciado dos pulmões. Para quem tem secreções mais espessas, o protocolo recomenda algumas medidas adicionais, como manter-se bem hidratado, no mínimo 2 litros de água por dia, a menos que haja contraindicação médica, usar umidificadores de ar em ambientes secos e, em alguns casos, fazer inalações com soro fisiológico antes das técnicas de higiene brônquica para ajudar a soltar o muco. Seu Francisco, um agricultor aposentado de 79 anos da região de Serrana, próxima a Ribeirão Preto, que fumou palha por mais de 50 anos enquanto trabalhava na roça, tinha tanta secreção acumulada
que precisava usar 3 travesseiros para dormir sem sentir que estava se afogando. Após começar a praticar as técnicas de higiene brônquica diariamente, combinadas com a hidratação adequada e inalações com soro, a transformação foi notável. Nos primeiros dias, passava quase 1 hora tossindo e expelindo catarro depois de fazer os exercícios, ele contou. Minha filha até se assustou e queria me levar ao pronto-socorro, mas a fisioterapeuta já tinha me avisado que poderia acontecer. Depois de umas 2 semanas, a quantidade de secreção começou a diminuir. E agora, após 6 semanas, uso apenas um travesseiro para dormir e acordo descansado pela primeira vez em anos. O 6º e último elemento do protocolo, e talvez o mais surpreendente para muitos, é a musicoterapia respiratória. Cantar não é apenas uma atividade prazerosa, é um exercício respiratório poderoso que trabalha o controle da respiração, fortalece os músculos respiratórios e ajuda a expandir a capacidade pulmonar. No protocolo, utilizamos canções populares brasileiras com frases longas, que naturalmente estimulam a respiração profunda e controlada. Dona Jurema, uma senhora de 68 anos que fumou por 25 anos e que conheci no grupo de recuperação pulmonar, sempre foi muito tímida e resistiu inicialmente à ideia de cantar, mesmo que fosse apenas em casa. Tenho voz de taquara rachada, ela dizia. Meus netos vão pensar que a vovó enlouqueceu se me pegarem cantando sozinha. No entanto, após algumas sessões com a fonoaudióloga do INSS, que colaborava com o programa, ela começou a perceber os benefícios. Comecei com Asa Branca, do Luiz Gonzaga, cantando baixinho no chuveiro para ninguém ouvir. Ela contou rindo durante uma reunião. Nas primeiras vezes, mal conseguia completar uma frase da música, sem precisar respirar no meio. Agora, depois de 1 mês praticando diariamente, consigo cantar uma estrofe inteira sem parar para respirar. E o mais engraçado é que minha neta, de 9 anos, me pegou cantando e, em vez de achar ruim, agora cantamos juntas todas as tardes. A musicoterapia respiratória do protocolo inclui exercícios específicos que combinam canto com movimentos dos braços para aumentar a expansão torácica, além de técnicas de controle respiratório adaptadas da prática do canto lírico. Mesmo quem não tem voz para cantar pode se beneficiar enormemente desses exercícios, pois o objetivo não é produzir um belo som, mas sim trabalhar o aparelho respiratório de forma prazerosa e eficaz. Uma das músicas mais utilizadas no protocolo é Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, pois suas frases longas e melódicas naturalmente estimulam a respiração profunda e o controle do fluxo de ar. Começamos cantando apenas o refrão, com pausas para respirar quando necessário, e gradualmente aumentamos para estrofes inteiras, sempre respeitando os limites individuais de cada pessoa. No meu caso particular, escolhi músicas do Roberto Carlos que marcaram minha juventude. Lembro-me que nas primeiras semanas precisava respirar no meio de cada frase de detalhes. Agora, consigo cantar várias frases seguidas sem perder o fôlego. Além de ser um excelente exercício respiratório, cantar me traz de volta memórias afetivas e me ajuda a relaxar, reduzindo a ansiedade que muitas vezes acompanha os problemas respiratórios. Até agora, compartilhei com você alguns pontos fundamentais sobre o protocolo de recuperação pulmonar para ex-fumantes acima dos 65 anos. Há muito mais informações valiosas que gostaria de explorar com você. Gostaria que eu continuasse com os próximos pontos que podem realmente transformar sua experiência com a recuperação da função pulmonar. Bem, vamos recapitular brevemente o que conversamos até aqui. Falamos sobre a expansão diafragmática progressiva, que ensina a respirar corretamente usando o diafragma, a atividade física adaptada que fortalece o sistema cardiorrespiratório sem sobrecarregá-lo, a alimentação anti-inflamatória, que reduz a inflamação nos pulmões e promove a recuperação tecidual, a suplementação estratégica supervisionada, que repõe nutrientes importantes para a saúde pulmonar, as técnicas de higiene brônquica, que ajudam a eliminar secreções acumuladas, e a musicoterapia respiratória, que trabalha o controle,
da respiração de forma prazerosa. Agora, quero compartilhar com vocês alguns aspectos igualmente importantes do protocolo que fazem toda a diferença no resultado final. Um deles é a hidratação adequada, que parece óbvia, mas é frequentemente negligenciada, especialmente pelos idosos. Quando fumamos por décadas, as células que produzem o muco nos pulmões se tornam hiperativas, produzindo secreções mais espessas e em maior quantidade. Mesmo anos depois de parar de fumar, essas células podem continuar com esse padrão alterado. A hidratação adequada é fundamental para tornar essas secreções menos viscosas e mais fáceis de serem eliminadas. Seu José, um aposentado da Uzi Minas de 74 anos, que conheci no grupo de recuperação pulmonar, tinha muita resistência em aumentar sua ingestão de água. Nunca fui de beber água, ele dizia. Tomo meu cafezinho de manhã, um refrigerante no almoço e uma cervejinha no fim da tarde. Água é só para tomar remédio. Essa atitude, infelizmente, é comum entre muitos idosos brasileiros, que cresceram sem o hábito de se hidratar adequadamente. Após algumas semanas no programa, seu José começou a perceber que nos dias em que bebia mais água, sua tosse matinal era menos intensa e ele eliminava as secreções com mais facilidade. A pneumologista do programa explicou que a água não apenas ajuda a diluir o muco, mas também mantém as membranas mucosas úmidas e saudáveis, melhorando sua função de proteção e limpeza das vias aéreas. O protocolo recomenda uma ingestão mínima de 30 ml de água por quilo de peso corporal, dividida ao longo do dia. Para seu José, que pesava cerca de 70 kg, isso significava aproximadamente 2,1 litros diários. Parecia muito no início, mas como muitos desafios na vida, era apenas questão de criar um método. Ele começou com pequenos copos de água ao longo do dia, mas ainda assim esquecia de beber a quantidade recomendada. Foi a enfermeira Sueli, do posto de saúde do Jardim Paulista, que deu a ele uma dica valiosa. Marque as garrafas com horários. Divida a quantidade total pelo número de horas que o senhor fica acordado. Seu José acordava às 6 e geralmente ia dormir por volta das 22 horas. Então dividiu os 2,1 litros em períodos de 2 horas. Nas primeiras semanas, ele programava o despertador do relógio antigo que ganhou quando se aposentou para tocar a cada 2 horas, lembrando-o de beber água. No início era incômodo, principalmente por causa das idas mais frequentes ao banheiro. Ele compartilhou conosco numa tarde de quarta-feira no grupo de apoio. Mas depois de uns 15 dias, meu corpo se acostumou. O mais surpreendente foi perceber como minhas juntas doíam menos. O médico disse que a água também ajuda a lubrificar as articulações, algo que nunca tinha pensado antes. A fisioterapeuta Mariana, que coordenava nosso grupo, explicou que a hidratação adequada não apenas torna as secreções pulmonares menos viscosas, facilitando sua eliminação, mas também melhora a função de todas as células do corpo, incluindo aquelas responsáveis pelo reparo dos tecidos danificados pelo cigarro. É como tentar limpar uma panela com sujeira ressecada, ela comparou. Com pouca água, a sujeira gruda. Com água suficiente, ela se solta facilmente. Outro componente essencial do protocolo, mas que muitas vezes é negligenciado, é o controle da qualidade do ar nos ambientes onde passamos mais tempo. Nós, idosos, especialmente os que têm problemas respiratórios, passamos grande parte do nosso dia dentro de casa, e muitos não percebem como o ar dentro das residências pode estar até 5 vezes mais poluído que o ar externo, segundo estudos da Faculdade de Saúde Pública da USP. Dona Zulmira, uma senhora de 72 anos que participava do nosso grupo, morava com o filho, a nora e 2 netos adolescentes em uma casa na Vila Tibério, aqui em Ribeirão. Ela sempre se queixava que sua respiração piorava significativamente quando estava em casa, mas melhorava quando visitava sua irmã em Bonfim Paulista, um distrito mais afastado do centro. A enfermeira que acompanhava nosso grupo sugeriu uma auditoria do ar na casa de Dona Zulmira. A família descobriu várias fontes de poluição indoor. O cachorro que dormia no quarto dela e soltava pelos por toda parte. O móvel de MDF recém-comprado, que liberava formaldeído.
os produtos de limpeza com cheiro forte que a nora usava diariamente. O filho, que embora não fumasse dentro de casa, entrava logo após fumar no quintal, trazendo partículas de cigarro nas roupas e cabelo. E o banheiro com sinais de mofo nas paredes. Fizeram mudanças simples, mas eficazes. O cachorro passou a dormir na área externa. Aumentaram a ventilação nos cômodos, principalmente no quarto dela. Substituíram os produtos de limpeza com amônia e cloro por alternativas mais naturais, como vinagre e bicarbonato. O filho passou a trocar de roupa e lavar as mãos e o rosto após fumar. E trataram o mofo com uma solução recomendada pela fisioterapeuta. Em apenas 3 semanas, Dona Zulmira relatou uma melhora impressionante na sua respiração durante as noites e ao acordar. Antes eu levantava como se tivesse um elefante sentado no meu peito, ela contava. Agora acordo respirando muito melhor, sem aquela sensação de sufocamento. No protocolo, recebemos várias recomendações para melhorar a qualidade do ar em casa, como manter plantas que ajudam a purificar o ambiente, samambaia, espada de São Jorge, jiboia, usar desumidificadores em dias úmidos ou em cômodos propensos à umidade, evitar o uso de incensos, velas perfumadas e produtos com fragrâncias fortes e estabelecer a casa como um ambiente livre de fumaça, pedindo que visitantes, fumantes, o façam apenas do lado de fora e longe de janelas e portas. Sr. Wilson, um senhor de 81 anos que também participava do nosso grupo, fez uma observação interessante. Passei mais de 50 anos envenenando meus pulmões com cigarro. Hoje fico impressionado com quantas outras coisas no dia a dia também agridem nosso sistema respiratório sem percebermos. Um aspecto que me surpreendeu muito foi a inclusão de exercícios de relaxamento e controle da ansiedade no protocolo. A princípio, achei estranho. O que a ansiedade tinha a ver com minha função pulmonar? Mas logo entendi a conexão. Quando estamos ansiosos, nossa respiração se torna mais rápida e superficial, o que é exatamente o padrão respiratório que estamos tentando modificar. Além disso, a ansiedade pode desencadear ou agravar problemas respiratórios como a asma e a DPOC. Dona Odete, uma senhora de 67 anos que participava do grupo, era o exemplo perfeito dessa relação. Viúva há apenas 2 anos, ela vivia com a filha e 3 netos em um apartamento pequeno no centro da cidade. As crises de falta de ar dela pioravam significativamente em situações de estresse ou quando ficava sozinha à noite. Quando meu marido era vivo, ele sempre me acalmava durante as crises, ela nos contou. Agora, quando sinto o ar faltando, entro em pânico pensando que vou morrer sozinha. E isso piora tudo. A psicóloga que colaborava com o programa ensinou a Dona Odete e a todos nós técnicas simples de relaxamento que podiam ser usadas durante episódios de falta de ar. Uma das mais eficazes era a técnica 478. Inspirar contando mentalmente até 4, segurar o ar contando até 7 e expirar lentamente contando até 8. Isso não apenas melhorava o padrão respiratório, mas também ativava o sistema nervoso parasimpático, responsável por nos acalmar. Outra técnica que aprendi e uso até hoje, quando sinto aquela ansiedade apertando o peito, é o escaneamento corporal. Deitado confortavelmente, focamos nossa atenção em cada parte do corpo, dos pés à cabeça, relaxando conscientemente cada músculo. A fisioterapeuta explicou que mantemos muita tensão muscular sem perceber, especialmente nos ombros, pescoço e tórax, e essa tensão restringe nossa capacidade respiratória. Para mim, essas técnicas fizeram uma diferença enorme. Sempre fui um homem ansioso, daqueles que não consegue ficar parado, sempre preocupado com algo. Minha esposa Fátima costuma dizer que eu carrego o mundo nas costas. Após incorporar as práticas de relaxamento na minha rotina diária, não apenas minha respiração melhorou, mas também minha qualidade de sono e meu nível geral de estresse. No 6º elemento do protocolo, a musicoterapia respiratória, ampliamos o que eu já havia comentado antes sobre cantar. Descobri que, além das músicas que mencionei anteriormente, o protocolo recomenda instrumentos de sopro leves, como a flauta doce, a gaita, ou mesmo aqueles cataventos coloridos de criança,
que funcionam como uma espécie de exercitador respiratório, lúdico. Seu Geraldo, um aposentado de 76 anos que tinha trabalhado a vida toda na antiga fábrica de cerveja Antártica aqui de Ribeirão, comprou uma gaita simples por sugestão do fonoaudiólogo. No início, ele mal conseguia produzir som no instrumento, tal era sua limitação respiratória após 45 anos de tabagismo. Meus netos caçoavam de mim, ele contava rindo. Diziam que eu estava fazendo barulho, não música. Mas transformei isso em uma brincadeira com eles. Cada dia tentava tocar uma nota a mais da música Parabéns pra Você. No primeiro mês, só consegui chegar até Nesta Data Querida. Agora, já consigo tocar a música inteira e estou aprendendo outras. A esposa dele, Dona Lourdes, que também frequentava o grupo porque havia sido fumante passiva por mais de 4 décadas, comentou como a gaita tinha trazido uma nova alegria ao marido. Ele passa horas praticando, já melhorou tanto que os vizinhos não reclamam mais. Ela brincava. Mas o mais importante, segundo ela, era que ele não precisava mais usar o inalador com tanta frequência quanto antes. O pneumologista explicou que instrumentos de sopro funcionam como uma espécie de academia para os pulmões, fortalecendo tanto os músculos inspiratórios quanto os expiratórios, além de melhorar o controle e a coordenação respiratória. E o melhor é que parece uma brincadeira, não um tratamento. Pois bem, gostaríamos que você compartilhasse suas experiências nos comentários abaixo. Você conhece alguém que conseguiu melhorar a função pulmonar após anos de tabagismo? Que métodos funcionaram? E se você mesmo está nessa jornada, conte para nós como está sendo. Seus comentários ajudam toda a nossa comunidade e me inspiram a criar novos conteúdos direcionados às suas necessidades. Se está gostando dessas informações, considere se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre saúde na terceira idade. Agora, vamos continuar nossa conversa sobre o protocolo de recuperação pulmonar. Um aspecto crucial do protocolo que ainda não mencionei é o monitoramento regular dos progressos. Como dizia meu pai, o que não é medido, não é gerenciado. No início do programa, cada participante fazia uma série de testes para estabelecer uma linha de base. Teste de função pulmonar, espirometria, teste de caminhada de 6 minutos, escala de dispneia, falta de ar, questionário de qualidade de vida e até mesmo um simples teste de quanto tempo conseguíamos segurar o ar. Esses mesmos testes eram repetidos a cada 2 semanas, permitindo ajustes no programa conforme necessário. E, mais importante, fornecendo evidências concretas do nosso progresso. Para muitos de nós, ver aqueles números melhorando gradualmente em papel era incrivelmente motivador. Dona Yolanda, uma senhora de 70 anos, ex-secretária da Prefeitura de Ribeirão Preto, criou um gráfico colorido que mantinha na porta da geladeira. Cada linha representava um dos parâmetros que estava sendo medido, e ela marcava religiosamente os valores a cada 2 semanas. Meus filhos e netos acompanham comigo, e comemoramos cada melhora, por menor que seja. Ela nos contou com orgulho. O Dr. Paulo enfatizava que esses registros regulares não eram apenas motivacionais, mas também clinicamente importantes. Às vezes precisamos ajustar o protocolo para cada paciente, ele explicava. Alguns respondem mais rápido aos exercícios respiratórios, outros à mudança alimentar. Os registros nos ajudam a personalizar o tratamento para maximizar os resultados. No meu caso, percebi que a combinação de técnicas de higiene brônquica com a hidratação adequada trouxe os resultados mais rápidos e perceptíveis. Nos dias em que fazia a drenagem postural seguida dos exercícios de respiração com lábios semicerrados e mantinha minha meta de ingestão de água, minha capacidade de caminhar sem ficar ofegante aumentava significativamente. Um outro aspecto fundamental que quero destacar sobre o protocolo é a importância do apoio familiar e social. Mudar hábitos de décadas não é fácil, especialmente na nossa idade. Ter pessoas que nos apoiam, incentivam e até mesmo participam do processo conosco faz toda a diferença. No meu caso, minha esposa Fátima começou a fazer os exercícios respiratórios comigo, mesmo ela nunca tendo fumado.
Ela dizia que também queria melhorar sua capacidade pulmonar, mas sei que era principalmente para me dar apoio. Meus filhos se revezavam me ligando nos primeiros dias para lembrar dos horários dos exercícios, e minha neta Clarinha virou uma espécie de fiscalzinha, sempre perguntando se eu tinha feito minha respiração de barriga naquele dia. O que aprendi nessas 6 semanas de protocolo vai muito além da melhoria da minha função pulmonar. Descobri que nunca é tarde para reverter danos que pensávamos ser permanentes. Descobri que nosso corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar quando damos a ele as ferramentas certas. E mais importante, descobri que pequenas mudanças consistentes, feitas diariamente, podem trazer resultados que parecem quase milagrosos. No final das 6 semanas, refiz os exames de função pulmonar com o Dr. Paulo. Quando ele olhou os resultados, sorriu e me mostrou os números. Minha capacidade pulmonar havia aumentado de 58% para 76%, uma melhora de 18 pontos percentuais em apenas 6 semanas. Senhor Antônio, ele disse, o senhor é a prova viva de que nunca é tarde para recuperar a saúde. Na semana seguinte, quando minha filha passou lá em casa e o elevador estava novamente quebrado, subi os 3 andares conversando com ela, sem parar, nem uma vez. Quando Clarinha abriu a porta e me viu ali, respirando normalmente e sorrindo, seus olhinhos brilharam. Vovô, você não está mais respirando esquisito, ela exclamou, me dando um abraço apertado. Naquele momento, senti que tinha recuperado não apenas minha função pulmonar, mas parte da minha vida que o cigarro tinha levado. Espero que essa minha experiência com o protocolo de recuperação pulmonar para ex-fumantes com mais de 65 anos tenha trazido alguma esperança e inspiração para você. Se você fumou por anos e acha que os danos são irreversíveis, repense. Se você tem um pai, uma mãe, um avô ou uma avó que foi fumante e hoje sofre com problemas respiratórios, compartilhe essa informação com eles. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, gostaria muito de ouvir sua história nos comentários. Você é ex-fumante? Conhece alguém que poderia se beneficiar dessas técnicas? Já tentou alguma dessas abordagens? Cada experiência compartilhada pode ser a luz no fim do túnel para outra pessoa. Não se esqueça de deixar seu like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam dessa informação. E se inscreva no canal para mais vídeos sobre saúde e bem-estar na terceira idade. Agradeço muito por ter assistido até aqui e espero encontrá-lo novamente no próximo vídeo, onde falaremos sobre como manter os ganhos obtidos com o protocolo e continuar melhorando sua saúde respiratória ao longo do tempo. Um grande abraço.